Boa noite, gente. Que noite especial que nós temos hoje aqui no Projeto Berta. Nós temos uma convidada para lá de especial, não só pelo que ela representa enquanto profissional, mas também porque ela é a mãe do Paulo André, né, gente? Então, nós temos que fazer bonito hoje aqui. Tanto a gente que está como entrevistadores, né, mas também a plateia, que nós temos que fazer muito bonito. Paulo André, né, gente? Então, só um minuto. Eu falo de fazer bonito, começa a fazer bobeira. Meu Deus do céu, não tem lógica. Desculpa, gente, desculpa. Nossa Senhora, é o nervo, viu, André, de te receber aqui, a emoção de receber. Que vergonha, que honra. Olha, gente, hoje nós vamos falar de um tema muito importante sobre a mulher no campo, os desafios e a superação de mulheres do agro. E a André, gente, tem um currículo fantástico, como eu disse, ela é pedagoga com especialização em docência do ensino superior pela UEG, personal e profissional coach pela SBC Coaching, experiência em treinamentos e palestras de incentivo ao empreendedorismo de mulheres no campo, o que é uma área que a gente sabe que nós temos poucas pessoas, né, que se dedicam a esse campo. E já aí, fazendo toda a apresentação que você merece, André, eu vou passar a palavra para o nosso primeiro entrevistador, né, que obviamente vai ser o Paulo, e vamos tendo esse bate-papo. Pessoal, deixem as perguntas no chat, que eu sei que nós vamos ter comentários, elogios também, deixem aí no chat que eu vou colocando aqui para a André ver. Então, boa noite a todos que estão assistindo a gente aí. Obrigado, Andréia, né, mãe, por estar aqui disponibilizando tempo com a gente. E vamos fazer uma live legal para todo mundo assistir, é um tema muito interessante, né? E vamos que vamos. Então tá, boa noite a todos, eu agradeço-se muito pelo convite, sinto muito honrada pela oportunidade e, de certa forma, assim, com uma responsabilidade muito grande, porque falar do perfil da mulher do campo, quais são seus desafios, superações, é um tema muito instigante, é um tema bem desafiador. São mulheres que têm histórias fantásticas de vida, de superação, de paixão pelo que faz. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Espero verdadeiramente falar com clareza o que é esse perfil, apresentar para vocês um pouquinho da mulher do campo. Tá? Então, muito obrigada pela oportunidade. Vou deixar meu boa noite aqui para todo mundo também. Agradecer a todo mundo que está participando aqui, que está assistindo a gente. Tem uns 18 pessoas ao vivo agora já. Então, é um prazer receber você aqui também, André, que é um tema realmente muito bom, assim, que o Paulo levantou para a gente. E, de primeira, assim, a gente já topou na hora, né? Já tentou marcar a primeira data possível, porque realmente é um tema muito bom para a gente discutir aqui no nosso canal. Obrigada. Então, vamos começar a primeira pergunta já, então. Então, qual a posição das mulheres no agronegócio? Nossa, é uma pergunta bem interessante, ainda mais se nós formos considerar assim, Gabi, o cenário atual do agronegócio, formos considerar a história do agronegócio, né, que é um cenário que por muitos e muitos anos foi comandado pela presença masculina. Então, quando pergunta assim, qual que é a posição da mulher hoje, da mulher do campo no agro? Olha, eu posso afirmar para vocês assim, com toda certeza, hoje, 2021, a posição dessa mulher é completamente de destaque. Por quê? Essa mulher hoje, ela está buscando cada vez mais se desenvolver, se impor como profissional nesse cenário que até pouco tempo era dominado mesmo aí pela presença masculina. E ainda mais quando você pensa assim, qual que é a posição da mulher? Aí vem a FAO, que é a Organização das Nações Unidas, né, para a segurança da alimentação e nutrição, e fala assim, olha só, a contribuição das mulheres rurais é a peça-chave, olha a responsabilidade, para o desenvolvimento das sociedades, para a segurança alimentar, segurança alimentar e nutricional das populações
e erradicação da fome no mundo. Daí a gente para pensar, por que a FAO considera hoje a mulher como chave principal para a erradicação da fome no mundo? Eu acredito que especialmente por essa característica que a mulher tem de abraçar as causas com muita garra, com muito amor, de ter a sensibilidade para identificar necessidades reais de qualquer pessoa que seja, de qualquer grupo. Então, acredito que seja um dos fatores que fez com que a FAO, né, reconhecesse aí a mulher como peça principal. E aí também outro argumento que justifica, né, essa posição de destaque da mulher são dados. Por exemplo, dados ainda da FAO. Ela fala que as mulheres rurais, elas são responsáveis hoje por 45% da produção de alimentos no Brasil. Olha só, é muita coisa, gente. E é uma instituição de um know-how muito grande que afirma isso. Então, por isso que eu falo, a posição da mulher hoje, no agro, a mulher do campo, é de destaque. E aí também temos outros dados que falam. O IBGE, pelo último censo agropecuário, ele percebeu que a presença feminina, ela cresceu de uma forma significativa. Talvez se a gente falar assim, número, fala assim, o percentual é baixo. Mas isso representa um total de 114 mil mulheres ocupando cargos nas atividades dos diversos setores, né, do agro. Esse percentual é 2,02%, que representa esses 114 mil postos ocupados por mulheres. Que trabalha assim, pessoal, desde ali, ó, na lida mesmo das plantações, da participação direta, né, na produção, aos cargos de gestão, autogestão, comercialização e também como representação de classe. Elas estão em todos os segmentos do agro, né, do campo. E também, gente, podemos dizer assim, que a mulher, especialmente quando se fala de representatividade, às vezes temos hoje muitas instituições como a Sociedade Rural Brasileira. É uma instituição de representação mais antiga do nosso país, tem mais de 100 anos, e hoje nós temos uma presidente mulher, com mandato aí que vence em 2022. E quando pergunta para ela, a Tereza Vendramini, pergunta para ela assim, o que você fez? Qual que é o seu diferencial para estar hoje como presidente? Ela fala, trabalho árduo, pulso firme e parcerias. Então, esses são os 3 fatores que ela atribui, né, a essa autoridade dentro de uma instituição de representação que há pouco tempo só tinha homens ali no comando. E aqui em Goiás, alguém pode estar perguntando, mas em Goiás, como é que está? Onde que as mulheres estão inseridas, né? As mulheres do campo aqui de Goiás, onde que estão inseridas, como que estão inseridas? Aqui em Goiás não é diferente. A mulher do agro goiano, ela comanda 15% das propriedades rurais. 15%. Então, isso para nós mulheres é um motivo assim de é motivo mesmo para se comemorar. Porque imagina 10 anos atrás, você vendo, Gabi, uma mulher ali no comando de uma propriedade rural, fazendo a gestão, fazendo compras, comercialização, planejando ali todo o processo de plantio, de safra. Então, hoje, 15% das mulheres no nosso estado, 15% das propriedades do nosso estado são comandadas por mulheres. E isso foi apontado por quem? Não é a Andréa que fala não, tá, gente? Foi apontado por um estudo que foi desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do nosso estado, né, que foi chamado de Radiografia do Agro em Goiás. Então, nós temos esse estudo que apontou esse dado bem interessante aqui sobre a atuação das mulheres. E aí, gente, quando você fala assim, atuação das mulheres, o que move a mulher? Dentre os tópicos que eu vou falar, tem um fator que ele é bem característico da mulher, que é paixão pelo que faz, que é gostar de estar na propriedade rural, gostar de ver o desenvolvimento mesmo da atividade que ela está inserida.
Ok, Paulo? Muito bom, André. Achei muito interessante o que você trouxe. E eu estava recordando aqui, já passo a palavra para o Marcos, ele vai fazer a próxima pergunta. Mas gostaria, assim, de dizer que muita gente aqui te prestigiando, viu? A Claudimeire, a Rízia, Comissão de Produtoras Rurais da FAEG. E, assim, um ponto interessante que eu queria destacar é que você falou uma coisa sobre, há um tempo atrás, seria possível ter uma mulher à frente de uma propriedade rural? Aí eu lembrei de uma biografia que eu estava vendo de um cantor mexicano, né, sempre. Eu tenho que trazer essa parte, né? Mas é que a mãe dele ficou viúva e ficou com a propriedade. E os vizinhos fizeram o que fizeram até ela sair da propriedade, porque ela não poderia comandar aquilo ali sozinha. E aí eu me recordei muito aí da sua fala, e com certeza isso deveria ser recorrente, né? Porque não é coisa de mulher. E igual você falou, a mulher tem essa característica de ter uma paixão e uma entrega para tudo que faz, né? Então é sim coisa de mulher, tudo é coisa de mulher. E passo a palavra para o Marcos e para você também, quem for falar agora. Gabi, se você me permite, o Marcos, eu queria só fazer um comentário em relação a essa experiência, esse relato que você trouxe. Que, como vocês sabem, hoje eu trabalho no Senar como coordenadora de ações e projetos e tal. E hoje, uma das grandes preocupações do Senar, da Federação da Agricultura, da Comissão das Produtoras que está aqui presente, da Sônia Bonato também, que eu acredito que está presente, que são pessoas que estão ali à frente de comissões, de organizações, de entidades que representam a mulher, o trabalho da mulher. Na verdade, não representam a mulher, elas representam a atuação da mulher no agro, mas de uma forma, assim, em parceria, sabe? E a gente está desenvolvendo inúmeras atividades para incentivar o quê? A sucessão familiar. Porque essa experiência que você trouxe aqui não é um caso isolado do cantor lá do México, são situações que eu não tenho esses números aqui, mas nós temos vários e vários casos de mulheres, de famílias que perderam tudo porque o irmão do marido, a família do marido, os vizinhos, enfim, não acreditavam que ela teria potencial para assumir essa propriedade. Então, hoje, através de cursos, treinamentos, o que nós estamos fazendo? E essa mulher tem abertura para isso. Ela está buscando mesmo se capacitar cada vez mais, se especializar em direitos e deveres da mulher dentro das atividades, como profissional, conhecendo o mercado, entendendo a propriedade como negócio, sabe? Para isso não acontecer, para ela ter um processo ali de sucessão sem ter prejuízo no seu patrimônio. André, eu já vou emendar então com a próxima pergunta, Tá bom. O que diferencia a atuação da mulher nas atividades da agro? Pergunta muito interessante, Marcos. De uma forma assim, só mesmo para esquentar a conversa, o grande diferencial mesmo da mulher nas atividades do agro é a paixão pelo que ela faz. Mas, enfim, vamos explicar isso aí, né? Nós temos percebido que a presença da mulher, ela cresceu de uma forma, assim, significativa em todos os setores do agro. Mas por quê? O que fez com que essa mulher conquistasse esse espaço? Que ela passasse a atuar nesse espaço como parceira do marido, como parceira do pai, como profissional, que nós sabemos hoje que temos inúmeras mulheres que, digamos assim, são urbanas, que estão estudando, capacitando para atuar no meio rural, né? Então, quais são esses fatores? Nós podemos falar que, nesse contexto aí, nós identificamos que o grande diferencial é que a mulher, elas têm uma predisposição nata para aprender. Ela é curiosa. Ela quer, assim, passar a saber. E outra coisa, que até tem esqueci o nome de um professor da Exalc. Ele fala assim, a mulher não tem vergonha de perguntar. A mulher chega, ela pergunta. Ela quer conhecer a atividade, ela se dispõe a conhecer a atividade, ela se dispõe a se conhecer e se capacitar para exercer essa atividade. Nessa fala aqui, eu quero trazer um exemplo. Nós temos uma
uma grande amiga, uma grande parceira, que é a Sônia Bonato. A Sônia Bonato é um exemplo vivo disso aqui, de não ter preguiça, de ter assim um amor pelo aprender todo dia, continuamente. A Sônia, ela é uma produtora rural, ela se tornou assim, uma referência no nosso estado de Goiás, especialmente pela disposição mesmo do aprendizado. Produtora rural, gestora, associada do Sindicato Rural de Ipameri, se tornou palestrante, até mesmo por essa disposição que ela tem para o aprendizado. Então, ela foi buscando o aprendizado através dos cursos do Senar, através de palestras, através de faculdade, através de escola. Ela até brinca, Andréia, onde tinha evento que falava campo, agro, pecuária, agricultura, enfim, ela estava dentro. Então, a mulher ela tem essa disposição para o aprender sempre. E temos alguns dados que justificam isso aí. Inclusive, 50% dos alunos de medicina veterinária, não só nos cursos, né, de ciências agrárias e tal, mas assim como em outros. Mas nesse caso aqui, da Universidade Exalc, USP, 50% dos cursos da medicina veterinária, zootecnia e agronomia estão sendo ocupados por mulheres. Daí demonstra o interesse da mulher pelo agro e a disposição para o aprendizado. Com isso, o que nós estamos percebendo, Marcos? O agro, ele está vivendo uma nova realidade. E qual seria essa realidade? Uma realidade onde os serviços, as atividades, elas se tornaram mais especializadas, mais tecnificadas não só pela atuação da mulher, mas pelo contexto tecnológico que a gente vivencia, né? Mas essa mulher, ela se capacita para vivenciar essa tecnificação no agro. Então, esse é o grande diferencial da mulher. Paixão pelo que faz, disposição para o aprendizado e mesmo vivenciar a parte ali de todo o segmento do agro no dia a dia dela com muito comprometimento. André, você tá falando assim, aí começa a surgir um monte de coisa na minha cabeça que eu quero ficar perguntando, sabe? Eu acho que o pessoal do chat está igual, porque tem muitas perguntas. A Sônia Bonato já te mandou várias coisas aqui. Sua parceira, né? Pelo que ela falou e pelo que você falou. Maravilhosa. E assim, já tem 2 perguntas no chat, a gente deixa para o final. E aí, gente, deixa eu fazer minhas perguntas primeiro. Eu queria ver com você, porque assim, a gente sabe que a mulher tem todas essas qualidades que ajudam, né? Ela está inserida nesse mercado também. Aí eu vou puxar um pouquinho um texto que eu tinha lido um tempo atrás, que fala sobre a questão da mulher dentro da indústria. Aí falava, né, que a maior dificuldade da mulher era, por exemplo, ter acesso a creches, mas que naquela época, né, lá nos anos 70, o sindicato ainda não pautava isso. Depois que mulheres entraram no sindicato, que começou a pautar essa questão da creche. E aí eu queria ver com você também sobre essas dificuldades que a mulher que hoje está no campo tem e enfrenta, né, que são essas dificuldades relacionadas ao gênero feminino mesmo, né, que a gente enfrenta por ser mulher, né? Gabi, essas dificuldades relacionadas ao gênero que a mulher viveu aí na indústria, no comércio, enfim, em outros segmentos aí da economia e tal, da sociedade, a mulher do campo, sim. Talvez ela vivencia isso de uma forma até mais intensa do que quem está na cidade. Porque a mulher no campo, ela vai ter que lidar com toda a parte mesmo ali de produção e também lidar da mesma forma com a rotina doméstica dela. E às vezes a mulher que está na cidade, quando ela encontra uma dificuldade de não ter uma creche para mandar o filho, ela, sei lá, ela deixa com a vizinha, ela deixa com a mãe, ela tem mais, talvez ela tenha estratégias mais próximas ali para ela acessar. Agora, a mulher no campo, muitas vezes ela não vai ter essa estratégia. Peraí, eu vou deixar o menino sozinho? Eu vou levar? Como que vai ser, sabe? Então, isso é um exemplo. Se a gente for parar para pensar assim, quais são as outras dificuldades ligadas à questão do gênero,
Vamos começar primeiro pela mesma falta do reconhecimento do potencial da mulher para gestão, para comercialização, para produção. Daí, como que a mulher superou essa dificuldade? Não só essa, mas como as outras. Através mesmo da profissionalização, da busca do conhecimento, porque a partir do momento que ela tem consciência do potencial dela, que ela tem conhecimento, ela tem consciência de que o conhecimento vai dar, de certa forma, ali, o poder para ela se consolidar numa atividade, vai despertar o quê? O interesse ali nas pessoas próximas em ser parceira. Peraí, essa mulher tem potencial, essa mulher, mesmo com toda a dificuldade, com a meia dúzia de menino pequeno, ela tá rompendo, igual a gente gosta de falar no meio rural, sabe? Então, essas questões de gênero, no campo, elas são ainda são muito evidentes. Por isso que hoje nós temos aí as comissões, nós temos os sindicatos, como você citou aí da década de 70 e tal, que com a representação da mulher, com a presença da mulher dentro dessas instituições, dentro desses grupos, está fazendo se enxergar o potencial da mulher e vendo a mulher não como a mulher, mas como um ser humano de igual potencial àquele que, vamos dizer assim, ao homem. Então, eu acho que o grande avanço é nesse sentido mesmo, da mulher se reconhecer como potencial igual ao homem. E através aí não só das instituições, mas através mesmo do potencial dela, do reconhecimento e da atuação dela. Vamos fazer uma pergunta do chat aqui agora. Então, é uma pergunta do Roberto Nonato. Essa é uma pergunta sobre números. Vamos ver se você tem esse número na cabeça aí. A mulher do campo hoje participa com que percentual na renda familiar? Um abraço para o Roberto. Obrigada, Roberto. Eu não tenho o percentual que responde exatamente essa pergunta, mas eu tenho um percentual bem interessante que eu vou trazer aqui. É um percentual apresentado também pela FAO, que diz o seguinte: 90%, Roberto, do que a mulher recebe, ela investe em capacitação e no bem-estar da família. Tá bom? Então, eu acho que esse número, esse percentual é um percentual bem interessante para a gente refletir no que a mulher, até pelo esse perfil que ela tem de doação, de colaboração, ela investe 90% do que ela ganha, segundo a FAO, em capacitação e no bem-estar da família. E quando fala assim capacitação, está incluído a dela, do filho, do sobrinho, enfim, dos seus agregados ali. E bem-estar. Compra uma geladeira, investe na reforma da casa, compra roupa, paga plano de saúde. Então, a mulher, ela gasta muito bem esse dinheiro. Agora, sobre esse percentual, eu não tenho agora de cabeça, mas eu posso depois passar para o Roberto, até porque eu tenho contato com ele. Obrigada, Roberto, pela pergunta, e eu espero que esse dado que eu passei para você tenha sido interessante também, tá? Obrigada. André, ia ser o Marcos, aí eu pedi para passar na frente, tá? Eu não estou me aguentando, mas é porque o que você está falando tem tudo a ver com o nosso projeto também. Porque isso que você está falando sobre a mulher no campo, que a chave para tudo é a informação, e que essa mulher vem investindo cada vez mais na capacitação, tem tudo a ver com os nossos objetivos, com o que a gente faz, e eu acho isso muito importante. Eu acredito que a sua atuação dentro do Senar vai nesse sentido, né? E se você puder falar um pouco sobre isso, sobre como tem sido esse conto, assim, sobre a sua vivência, né? Eu até passei na frente do Marcos, mas é porque eu queria muito ouvir isso de você e acho que dava para casar bem. Então, vamos lá, Gabi. A minha atuação no Senar como instrutora mesmo, tem 2 momentos da minha atuação no Senar. Eu tenho atuação no Senar como instrutora, né, dos treinamentos, especialmente do programa que nós tínhamos, que chamava
que se chama hoje Mulheres em Campo, que é esse que vem com o objetivo de despertar o empreendedorismo, desenvolver habilidades e competências para gestão, e tem um momento agora que eu sou coordenadora de ações e projetos, que eu não atuo de uma forma tão direta com as mulheres, igual eu atuava nessa outra época atrás. Então, eu vou falar desse momento em que eu vivenciei mesmo esse contato com essas mulheres, Gabi. Quando eu ministrava o programa Com Licença Vou à Luta, era um programa que você vem assim, primeiro módulo, o que a gente faz? Chegamos lá, encontramos mulheres que elas falam, poxa, mas espera aí, tá tão distante, tudo tá tão distante de mim, eu não tenho recurso, eu não sei por onde começar. Aí, Gabi, você olha para a mulher tem uma baita propriedade, a mulher tem um monte de boi, a outra tem uma propriedade pequena, mas que tem um potencial enorme para produzir aves, tem água que pode trabalhar com apicultura, enfim, todas elas tinham algum tipo de recurso que poderia empreender naquele lugar ali e elas terem uma renda dentro da propriedade. Vou dizer assim, uma renda extra que seria para a família, ou uma renda da mulher dentro da propriedade. Aí, a partir do momento que nós chegávamos e começávamos a apresentar, propor reflexão, peraí, quem que eu sou? O que que eu quero? O que que eu estou fazendo aqui nessa propriedade? Peraí, eu estou apoiando meu esposo ou eu estou criticando? Porque eu trouxe isso aqui porque eu vou abrir um parênteses, eu achei muito interessante uma vez, eu ministrando o programa, o primeiro módulo, aí no final do dia, o produtor chegou em mim e falou, professora, eu quero te falar um negócio que eu achei muito legal. Falei, o quê? Ele falou, engraçado, você falou assim que a minha mulher é dona da propriedade, que minha mulher, ela pode empreender dentro da propriedade. E sempre que eu vou conversar com ela sobre isso, ela não se sente nem pertencente à família como propriedade, sabe? Propriedade, assim, como dona de uma propriedade, terra. E eu achei bacana. Aí a gente ia fazendo com que essa pessoa se reconhecesse primeiramente como pessoa e depois, a partir daí, ela reconhecesse o cenário em que ela estava inserida e reconhecesse quais eram os elementos que ela poderia utilizar. Logo em seguida, íamos para a parte mesmo assim de gestão financeira, de planejamento. Era incrível, era cada experiência que você tinha, que você falava, meu Deus. E daí elas iam despertando para essa necessidade de fazer cálculo, de fazer conta, porque nesse momento elas já estavam se sentindo fazendeiras, né? Elas já estavam reconhecendo-se como proprietárias ou como dona de um potencial para trabalhar de alguma forma. E aí seguíamos, trabalhávamos a parte de liderança e também fechávamos com a elaboração de um plano de negócios. Então, a partir daí, Gabi, o que eu fui percebendo? Muitas mulheres, vamos dizer assim, não estão usando o seu potencial máximo ou estão, igual elas falavam, bloqueadas por falta mesmo de conhecimento. Esse conhecimento, eu falo, o próprio conhecimento, o autoconhecimento, o reconhecimento de suas habilidades, competência, o potencial, a falta de reconhecer onde que ela está inserida, a falta, às vezes, assim, de um jeito para tratar o esposo, o pai ou a mãe, sabe? E meio que ela ia se isolando. Aí, a partir desse momento que você vem e faz todo esse trabalho, elas conseguem alavanca. Então, assim, nós temos inúmeros casos de sucesso de mulheres que conseguiram empreender a partir dessas experiências que nós tivemos com Mulheres em Campo. André, eu vou ler mais uma pergunta aqui do chat. Esse é da Juliana. Ela perguntou, qual a melhor maneira administrativa e financeira de sucessão hoje para que não caia nos grandes impostos? Ô Marcos, essa pergunta da Juliana eu preciso passar para os universitários, porque quando se fala assim da parte de impostos, gestão financeira, eu não tenho domínio sobre o tema, Juliana, mas deixe seu contato no chat que eu vou encaminhar uma pessoa para te responder, pode ser?
Pode sim, André, e isso é muito bom, sabe o quê? Eu vou ler alguns elogios aqui no chat, mas o que eu tô achando muito bom desse bate-papo é justamente isso, que você passa muita segurança para a gente e que você trouxe informações muito boas sobre a questão de empoderar essa mulher. Eu não gosto muito dessa palavra empoderar, mas na verdade eu acredito que não tem outra palavra. Como indivíduo, antes de que ela se entenda como uma empreendedora. E eu vou ler alguns elogios aqui para você, que a Sônia Bonato, né? Obrigada, Andréia. Comecei as palestras para dividir experiências e somar com outras realidades, mas nossas mulheres são muito determinadas, aceitam as mudanças e com muito amor. E nós temos aqui também a Rízia Souagro, que diz, quebrando paradigmas, distribuindo sororidade. E eu acredito que essa sua fala está coberta, assim, cheia de sororidade. Eu penso que não tinha como a gente fazer uma fala inicial para tratar sobre a questão da mulher no campo com outra pessoa que não fosse você, porque muitas das vezes a gente pensa assim, vamos chegar com as questões, eu gostaria já de comentar com você, né? Vamos chegar com as questões práticas, né? Já vamos chegar com o plano de negócios, vamos chegar com a questão do imposto e tal, mas na verdade o que a gente tem que trabalhar primeiro, e que eu penso que é muito difícil, estando em campo, porque eu nunca estive nesse meio que você está, é justamente que essa mulher entenda que ela é um indivíduo capaz de empreender e também capaz de desenvolver aquela terra tanto quanto o seu esposo. E aí, um ponto que você falou que eu queria destacar é que você disse bem assim, ver essa mulher como o potencial para vender, para cultivar e para desenvolver a terra. Quando a gente sabe, assim, igual eu fico observando algumas pessoas que eu conheço, né, porque eu sou do interior, né, e aí eu tenho muitas colegas e colegas da minha mãe que estão vivendo, né, no campo, e minha tia trabalha com isso também, e aí eu sempre fico vendo, às vezes, os status, né, o que eu vejo? Essa mulher, muitas vezes, já vende um crochê, já vende um queijo, alguma coisa assim, mas ela não se enxerga igual você, como você disse, como a proprietária da terra. E isso é um ponto muito, muito importante da sua fala. E eu penso que essa live aqui tem que criar uma playlist, sabe? E aí trazer você depois com outras pessoas, sabe? De outras áreas, mas sempre você dialogando a partir desse local de primeiro vamos empoderar essa mulher para que ela se entenda enquanto um indivíduo igual ao homem. Não é diferente, é igual, né? E aí teve um comentário aqui também, que o Eduardo Dudu colocou, né, dentro de uma usina de álcool, 80% das colheitadeiras de cana, máquinas de 2 mil reais, são operadas por mulheres, devido ao cuidado, atenção e capacidade profissional. Aí eu queria destacar um ponto... 2 milhões cada máquina dessa. 2 milhões, né? Você viu que eu sei muito, né? Mas um ponto que o Eduardo colocou é que nós somos ensinadas desde a infância a ter muito cuidado com tudo que a gente faz. Então, por que desperdiçar esse potencial, né? E passo a palavra para você, que eu acho que eu já falei até demais. Não, Gabi, falou demais, não. Eu gosto muito quando a gente trabalha com essa interação de... Eu até falo, gente, eu não sou palestrante, eu sou professor, eu gosto de que as perguntas vêm, que o pensamento flui, sabe? Mas quando o Eduardo traz esse exemplo aí, Gabi, isso aí mostra um lado que é muito peculiar da mulher. Igual você falou, somos criadas para serem zelosas, termos mais atenção, sermos cuidadosas. Então, quando o empresário, o empreendedor rural, ele investe ali 2 milhões numa máquina. Então, se essa máquina quebra, nem que seja sei lá, qualquer coisinha que quebra nessa máquina é 100 mil, é 50 mil, então o prejuízo é muito grande. Então, daí a importância mesmo de estarmos refletindo sobre essas características da mulher que fazem com que elas estejam ocupando esses espaços hoje. Bem interessante. Uma coisa que eu até queria justificar aqui em relação até assim um pouco da sua fala, Gabi, quando fala assim, vamos trabalhar com a parte do empoderamento feminino, eu também acho a palavra pesada, mas até assim, eu acho que é porque então, é essa palavra mesmo. Eu trabalho muito com a parte, até justificando pela pergunta que eu não consegui responder agora, eu trabalho muito com a parte comportamental,
até pelo coach, tudo. Então, quando vai para esses aspectos mais técnicos, verdadeiramente eu não domino. Porque eu acho assim, a mulher, para ela chegar nos aspectos mais técnicos, ela tem primeiro que se reconhecer. Ela tem que ter o que eu falo assim, uma programação, reprogramação de comportamento, ressignificação, às vezes, de muitas crenças, porque se ela não se enxerga ainda como proprietária, não se reconhece ainda como capaz, ela não consegue passar para essa próxima etapa do processo, que é mesmo especializar naqueles assuntos mais específicos da área que ela está lidando. Então, eu ainda estou nessa parte mesmo do comportamento. Eu costumo brincar assim, eu falo, eu estou naquela parte de vamos fazer fumaça, vamos fazer barulho, vamos animar e vamos. Aí, depois que elas saírem da zona de conforto, aí é com elas, sabe? Então, vamos emendar para essa pergunta aqui. Sobre o protagonismo feminino, se deve a vários fatores. Quais seriam esses fatores, na sua opinião? Então, quando se fala assim, protagonismo feminino, de certa forma, os fatores são muitos desses que nós já falamos aí. A paixão pelo que ela faz, a necessidade de conquistar o espaço, porque a mulher, igual nós estávamos falando, não tinha esse espaço conquistado, ela tinha muita dificuldade ainda de ser reconhecida, as questões de gênero, por mais que sejam fatores negativos, mas isso também foi um fator que fez com que a mulher cada vez mais fosse desenvolvendo. Porque aí vem aquela pergunta, peraí, por que eu não posso atuar? Eu sei mexer, eu sei operar essa máquina de 2 milhões de reais. Então, nesse momento, que é um momento de indignação, ela é impulsionada a agir. Então, é um dos fatores também que impulsionou esse protagonismo. E às vezes eu fico vendo assim, eu falo que o Instagram é maravilhoso, né? Hoje tem muita moda, tem muita coisa linda acontecendo. Aí eu fico pensando, gente, é muito lindo ver a atuação da mulher no agro. Na maioria das vezes a gente vê nas redes sociais aí só as coisas bonitas, só a mulher muito bem vestida, com aquela camisa muito passada, aquela calça muito bonita, a bota limpinha. Só que quando ela está atuando verdadeiramente, as pessoas não param para pensar assim, peraí, o mundo é só essa lindeza, é só esse glamour, ou tem todo esse trabalho por trás, que é lidar mesmo com esses desafios que contribuíram, né, para o crescimento do protagonismo dessa mulher. Aí eu fico falando assim, sempre brinco, eu acredito que nós estamos vivenciando um momento assim que as mulheres do campo, Goiás, Brasil, através da preparação, qualificação e a paixão que elas têm, isso está sendo mesmo a porta de entrada para o protagonismo feminino. E aqui agora, eu vou citar uma pessoa que já estava programado citá-la, não é porque ela está no chat, não. Uma pessoa assim que também é uma querida para mim, a Rízia. A Rízia, ela é um exemplo mesmo de protagonismo feminino. Não só a Rízia, mas assim, outras mulheres, porque eu gosto de trazer nomes, sabe, Gabi? Porque eu sou muito assim, de humanizar aquilo que eu estou falando, de apresentar o caso daquilo que eu estou falando. É aquela coisa meio São Tomé. Eu acredito se eu ver a pessoa, se eu ver que realmente aquilo aconteceu. Então, a Rízia é um exemplo aí que eu trago de protagonismo feminino, produtora rural também, presidente de comissões de produtoras da FAEG, comissão de produtora do Sindicato Rural. E ela é uma pessoa que ela vivenciou todos esses pontos que nós já abordamos, que é a falta de reconhecimento do potencial feminino, que é a falta, é o ter que investir na qualificação para ser reconhecida, que é o ter que lidar com as questões de gênero em casa, no cenário em que ela está atuando. E tudo isso, gente, faz com que essa pessoa ainda encontre motivação, se empenha para que ela conquiste esse espaço, que de certa forma é um espaço que já é dela, mas ela só está mesmo acessando com mais, assim, eu vou dizer assim, com mais reconhecimento das outras pessoas. As outras pessoas inseridas no campo, elas vão abrindo espaço.
Então, Paulo, os principais desafios são esses mesmo, as questões de gênero, a falta de oportunidade, a falta de reconhecimento. Muitas vezes, até a própria família fala, não, mas espera aí, você vai ser presidente de comissão, de produtora, que canseira que é isso, não vai dar certo. Não sei se foi o caso da Risa isso, mas a gente tem uns casos assim. Então, esses são os principais desafios. E a mulher, querendo ou não, ela vai vencendo esses desafios, garantindo seu espaço no cenário do agro, mesmo com o conhecimento, que é o que vai gerando credibilidade, gerando resultados, e através desse saber técnico, desse saber comportamental, vai desmitificando muitos conceitos e preconceitos de um cenário que ele é igualitário entre homens e mulheres, temos o mesmo potencial, só temos que ter a consciência de quê? Da importância de trabalharmos em família, em parceria, de uma forma colaborativa, e não para concorrer como jogadores. Eu queria falar sobre um comentário aqui, que é o da Claudimeire. Ela falou, André contribui e incentiva sempre as mulheres do campo através dos programas e treinamentos de promoção social do Senar. Uma baita profissional. Então, assim, um ótimo elogio para você, lógico. Obrigada, Cláudia. E eu queria aproveitar e perguntar assim, o que você indica para quem quer se capacitar, para quem quer saber mais de algum programa do Senar, onde ela pode buscar conteúdos para se capacitar e absorver mais conteúdo? Às vezes ela já está inserida e quer melhorar alguma coisa, às vezes ela está tentando entrar nesse meio, né? Então, se você puder falar algum programa que você indica, algum texto, alguma literatura, seria bom. Marcos, para a mulher hoje, né, que quer entrar em qualquer setor, segmento do agro, o Senar, nós temos, assim, quase 300 cursos e treinamentos nas modalidades presenciais, na modalidade presencial e também EAD. Então, se a pessoa tiver vontade, se identificou com a atividade rural, então ela fica à vontade mesmo para nos procurar no Senar. Temos também um site onde ela pode entrar, conhecer todos os treinamentos, e também eu estou à disposição. Pode ficar à vontade para falar comigo. Mas uma coisa que eu falo, antes de sair igual doidinha aí procurando curso, treinamento, o primeiro passo é você se perguntar, peraí, o que é que verdadeiramente eu quero? Qual que é meu sonho como pessoa, como profissional? Onde que eu quero atuar? O que que eu quero? Como que eu quero contribuir? Porque eu acho assim que quem quer trabalhar no agro, ele tem que ter, acima de tudo, a consciência de que ele vai contribuir para a sociedade de uma forma muito especial, que é produzir alimentos. E também produzir conhecimento para produzir alimentos, sabe? Então, o primeiro passo é esse, se conheça. E o segundo passo, o Senar tem inúmeras soluções, é só nos procurar, que nós vamos ter o maior prazer de apresentar cada uma dessas e te direcionar para a área escolhida. A gente vai deixar o link do Senar aqui na descrição do vídeo também. Por favor, obrigada, agradeço. Mais uma pergunta, tentando relacionar um pouco o nosso projeto, que é violência doméstica, preconceito. Já teve algum caso que você foi dar o treinamento assim, na fazenda, no grupo, que você percebeu que o marido, o esposo, o pai não gostou, ficou incomodado com a situação? Ai, Paulo, essa pergunta é uma pergunta que ela traz assim, algumas histórias, traz algumas lembranças. Eu tive, sim, um caso onde eu estava realizando o treinamento na propriedade, a dona da casa estava fazendo, as filhas estavam fazendo, 2 filhas, e aí chegou um momento do Mulheres em Campo que nós falamos de sucessão familiar. Só que nós falamos de sucessão familiar não com o intuito da mulher tomar posse. De certa forma, ela já é posse dela, mas não com o intuito dela querer tomar ali as responsabilidades do marido, mas com o intuito de que é necessário pensar num processo de sucessão familiar. E esse marido, ele entendeu que nós estávamos trabalhando, despertando
ali naquela mulher, fazendo com que, estimulando para que ela tomasse as regras todas e deixasse ele de lado. Então, nesse momento, o que eu percebi? Ele teve um certo medo de que a mulher deixasse de ser submissa para ser, talvez, superior a ele. E por mais que nós tenhamos muito zelo para tratar esse assunto, onde a gente vai apresentar todo o conteúdo e esclarecendo que, não, nós vamos ser parceiros, estamos aqui para trabalhar em família. A fazenda é sua, mas é minha, somos sócios. A propriedade é um negócio que tem que continuar depois que um de nós partirmos. Então, assim, teve esse momento. E teve outra história muito triste, que essa, assim, eu falo que foi para marcar minha vida mesmo. Não teve a ver com treinamento, mas foi um feminicídio que aconteceu com uma das participantes, logo após o treinamento. Eu tive lá numa sexta-feira e essa mulher foi assassinada na quarta. E aí, quando foi na outra sexta-feira, eu voltei para ministrar o outro módulo, estava todo aquele vucu-vucu que a mulher tinha sido assassinada. Então, assim, são situações que não são diferentes do meio urbano, na zona rural acontece, só que muitas vezes, por questão, assim, até mesmo de isolamento, vamos dizer assim, passam desapercebidas. Então, é bem interessante essa proposta do Projeto Berta, até para a gente desenvolver essa consciência de que é necessário ter um olhar para essa situação. Bom, o nosso chat hoje aqui está bem movimentado. Eu vou aproveitar para ler mais uma pergunta da Sônia, que ela diz: temos ótimas mulheres à frente das propriedades, mas como conscientizar que todas são capazes, mas se acham apenas esposas de produtores? Sônia Bonato, essa pergunta é maravilhosa. Eu acredito, Sônia, até defendo que o primeiro passo para conscientizar essa mulher é mesmo trabalhar essas questões de comportamento. É aquele momento que a mulher tem que olhar para ela e se reconhecer como um ser capaz, como um ser humano de potencial igual a qualquer um outro. E também, aí vem para um outro ponto, que seria o segundo passo, é trabalhar com essa mulher as crenças que muitas vezes, por mais que eu tento despertar o empreendedorismo, provocar uma reflexão, mas tem crenças nessa mulher que a impossibilita, que a sabota, né, que a impossibilita de seguir. Então, eu acho assim, o primeiro passo é trabalhar o autoconhecimento, a eliminação de crenças, a ressignificação de crenças, e a partir daí, sim, vem as próximas etapas, que já é mesmo desenvolver habilidades e competências, né, para ela atuar nos segmentos do agro. Bom, Andréia, nós, assim, o tempo passou voando, né, mas nós já estamos próximos aí de ter 1 hora de live. Aí eu vou ler alguns comentários e vou fazer minha fala final e vou passar para todos. Aí, Marcos, você pega depois de mim para deixar o Paulo passar para a André, para a gente fazer todo aquele, né, aquele cenário emocionante, né, tipo o arquivo confidencial lá do Faustão. Mas, assim, aqui nós temos um comentário da Rízia, que ela diz o seguinte: despertar sororidade, empreendedorismo e liderança focado na mulher, e a Andréia tem um papel extraordinário nesse cenário. Temos ainda muitos paradigmas para quebrar, mas já avançamos muito. Eu penso que isso é o ponto central dessa live, né? De que nós ainda temos muitas coisas para fazer, mas já caminhamos muito. E um ponto agora dessa última resposta que você colocou, né? Sobre a questão da violência, né? Muitas vezes a gente faz as coisas focado para aquelas pessoas que estão no centro, né? E aí, quando eu digo centro, é justamente aquelas pessoas que têm acesso à informação, que têm acesso à internet, que têm acesso a uma delegacia especializada da mulher. E nem sempre esse é o caso da mulher que está no campo. Mas isso não faz com que a violência deixe de existir. E é nesse momento, né, André, que surge a ideia do Berta, que
partiu aí dessas cabeças aqui, dessas 3 cabeças, e que eu penso que é fundamental esse ponto da informação, que é o que nós estamos fazendo hoje, e fazemos também outras plataformas, e também a aplicação que os nossos queridos aí, os nossos 2 gênios da informática, eu nem sei se fala assim mais, né? Eu não sou dessa área, né? Não sei nada. Mas os nossos queridos aí desenvolveram tudo muito bem elaborado, justamente para que essa mulher, né? Essa mulher que não tem acesso tão rápido tanto a informação quanto a essas delegacias especializadas possam fazer de forma segura as denúncias de violência. E aí, obviamente, nós estamos batalhando atrás de implementação e tudo mais, mas enquanto isso, nós não vamos ficar parados, e é por isso que a gente traz pessoas como você para o nosso canal no YouTube, convidamos você para o portal e para todas as plataformas que o Berta está, você está mais do que convidado, você vai retornar, você não tem escapatório, porque você, além de tudo, você é mãe do Paulo, você tem que voltar. Mas eu gostaria muito de agradecer a sua disposição de estar conosco, de compartilhar não só os seus conhecimentos, mas a sua experiência, porque eu acho que a sua experiência é fantástica, e espero mesmo que você retorne em breve, porque gostei muito de ter você aqui. Viu? E vou passar a palavra para o Marcos e a gente deixa o Paulo passar a palavra para você. Obrigada. Então, o chat hoje foi bem movimentado, o pessoal está com bastante elogio, bastante considerações para fazer, né? Então, eu acho que a gente já pode começar a conversar para fazer uma nova data de uma nova live com a Andrea, porque a gente viu que o pessoal realmente eles estão bem interessados no assunto, né? Então tem mais pano para manga aí. Então, agradecer a presença da Andrea, que falou muito bem com a gente hoje, respondeu muito bem aqui as perguntas do pessoal e as perguntas também que a gente fez. E como a Gabi falou, né, as portas do Berta estão abertas. Se quiser escrever um texto para a gente no portal, lógico, vai ser muito bem-vinda, e com certeza vamos ter que fazer uma segunda live. Então, aproveitar e falar para o pessoal, se alguém assistiu o vídeo depois que não for ao vivo, né, pode deixar aí um comentário, que a gente lê o comentário, e se for o caso, na próxima live também a gente faz a pergunta, né? Então, antes dos agradecimentos, das considerações finais, a hora do merchan, né? Quem estiver assistindo, quem é nosso YouTube, a live nossa aí, não conheceu o Berta ainda, tá passando o link em nosso portal, nosso Instagram, é um projeto muito bacana, tá? Pode chamar no Instagram, a gente responde, querer saber mais do projeto, a gente explica como funciona o projeto, tiver alguma sugestão, tiver alguém para indicar para fazer uma live, a gente também está à disposição para ouvir, a gente conversar, marcar uma live. Então a gente é bem aberto, então pode deixar dúvida lá no nosso Instagram, projeto Underline Berta com TH, que a gente está aí para tentar mudar um pouco para melhor a sociedade cada dia, né, com a nossa comunidade. Então, agradecer a todos que estavam assistindo aí, agradecer as perguntas, agradecer os comentários, elogios, agradecer minha mãe, né, que é um momento emocionante, né, Gabi? Uma novela mexicana. Parabenizar pelo sempre bom trabalho que ela teve, né, sempre tive orgulho dela, do que ela exerceu, tudo que ela já fez na vida dela por mim, por minha irmã, né. Então, agradecer você por hoje estar conosco aqui também. Muito obrigado. Eita, Gabi, igual você falou, né? Momento. Aqui é confidencial. Confidencial. Pessoal, é muito gratificante poder participar com vocês, especialmente assim pela proposta, né, do projeto, pelo Paulo André ser o parceiro de vocês aí. É muito gratificante por estar aqui com esses convidados muito especiais, pessoas assim que aceitaram o convite, vieram aqui ver comigo esse live que a gente chama, né, essa live. Então, pessoal, muito obrigada, muito feliz com a presença de vocês, assim, de certa forma, o que eu faço é porque vocês me dão a oportunidade, tá? Então, muito obrigada, gratidão infinita mesmo. Quero agradecer, assim, eu vou usar o nome do meu gerente, o Renildo Marques, que é meu gerente lá do Senar. Em nome dele, eu quero agradecer ao Senar por essa oportunidade incrível de conhecer mulheres incríveis. Algumas estão aqui, outras, assim,
estão nas suas fazendas, estão nas suas casas. Então, assim, é um trabalho que o Senar me proporcionou, que eu falo assim, que eu não sei quem eu seria hoje se não fosse mesmo essa vivência no Senar. Até assim, às vezes eu gaguejo para falar, mas eu fiz uma escolha. Ou eu era instrutora do Senar, ou eu era presente na minha família. Então, eu falei, não, gente, eu quero ser instrutora do Senar. Então, assim, foi uma escolha que eu fiz, optei pela ausência, mas na tentativa de me tornar uma pessoa melhor. Então, muito obrigada a todos que me propiciam essa oportunidade, especialmente, assim, de vivenciar momentos incríveis, como eu já vivenciei com as mulheres do campo, como esse que eu estou